vamos falar todo, meditar, né? Comentar todas as luzes, eu ia fazer outro Carlos, né? Muita coisa, graças a Deus. Eu nem sei se é um mar, né, de luz que Jesus trouxe, meu Deus. Mas, assim, o que me chamou a atenção foi a questão do decreto divino, né? Também, que eu queria falar mais um pouquinho. Sobre o decreto divino do reino que Deus já decretou a vinda do reino, né? Que já está decretado. Aí eu acho incrível, Carlos, porque assim, eu passei os temas, né, para as meninas, passei os trechos para cada uma usar como tema da palestra. E aí a gente não fica assim, conversando uma com a outra, eu vou falar disso, e eu fiquei ouvindo todas as palestras de cada uma. Não, eu passo para elas me mandam e eu já coloco aqui. A gente não combina nada. A gente mora tudo longe, mas... Ar-condicionado AI EcoMaster Ideia, com inteligência artificial. Ele aprende e se adapta para a economia. É maravilhoso. É incrível o que Deus faz. Como ele falou, vou operar prodígios. Ele falou no tema principal, né? No tema inspiração. Eu vou operar prodígios ou mover as coisas para a divina vontade ser conhecida. Então, ele fazendo isso, a gente fala assim, não tem como duvidar que ele vai fazer isso, porque realmente a gente vê, não tem como. Como eu falei, né, no comentário da outra palestra da Andresa, a gente não é cego, a gente vê o que ele está fazendo. A gente enxerga, a gente pega assim, com a mão, meu Deus, não tem como duvidar. Que ele que está movendo tudo, que ele está em tudo, não tem como, a gente enxerga claramente. E aí, eu achei muito interessante que a Ruth falou sobre o homem nunca conheceu a verdadeira felicidade, né? Realmente. A gente não conhece. A gente não conhecia. Eu não conhecia a verdadeira felicidade antes de viver na divina vontade. Eu não conhecia. Não conhecia. O homem não conhece a verdadeira felicidade. Realmente é isso mesmo. Não tem como eu falar de tudo que ela falou, porque foi muita coisa incrível. Né? Impressionante, né? Tanto que Jesus traz luzes, foi muita luz. Até todas a palestra da Andressa também, muita luz. Então, dá pra gente meditar a vida inteira. Sério mesmo, gente, a vida inteira a gente ficar meditando. A gente tem luzes para meditar a eternidade. Não dá pra... Não se esgota. Não se esgota. Tudo que Deus traz pra gente não se esgota. A gente vai contemplar na eternidade. Como ele falou, ele é paciente. A gente tem a eternidade inteira para contemplar tudo. A gente está guardando tudo no coração. A gente tem um mar infinito de conhecimento, de luz, um banquete para desfrutar a eternidade. Não dá para desfrutar tudo de uma vez, que é muita coisa. Cada palavra que foi dita é um mar de luz. E foi Deus que falou. Foi Ele que falou. Então, como eu falei, né? Eu falei na outra palestra, a gente não é cego, a gente vê. Aí a Ruth foi e confirmou, né? Porque aí na palestra dela ela falou, eu vejo muito trabalho benéfico que Deus mostra para eles. Isso que eu falei, a gente não é cego. Deus, ele é o exemplo que ele falou, né? O triunfo para ele, a alma que vive na divina vontade, porque ela enxerga. Como ele falou naquele trecho lá, ele chora, roga, sofre porque ele vê filhos cegos. O filho da divina vontade está restaurado, recebeu o bem, a cura de Deus, e a gente não é cego. Então é o triunfo dele, a alegria dele, ele fazer e a gente receber, a gente ver essa troca de vida com ele. Isso é incrível. Aí ela falou, eu vejo um vale benéfico. Porque eu falei, porque ele falou, né? A gente não é cego, a gente enxerga, a gente vê o que ele está falando, o que ele está fazendo. Aí ela falou, né, da doutora Filó, falando que a gente vê o que Deus está fazendo. A gente não fica desesperado pensando, Deus sumiu, Deus não está aqui na terra. A gente só vê... Não, a gente está vendo Deus. E ele falou no trecho que eu estava lendo agora, eu estava pesquisando um trecho aqui, ele falou assim, só o Filho da Divina Vontade que entra a conhecer os meus decretos. Entra no coração dele, nos segredos dele, ele não esconde nada. Ele não se esconde. Não está velado.
Não está velado, como ele fala no livro do céu. Aí, outra coisa que as duas falaram também, eu falei, sem combinar, gente. Uma não ouviu a palestra da outra. Sobre Jesus não poder falar quando ele veio na redenção, ele não pôde falar da divina vontade. Ele não pôde. Eu tinha anotado aqui, nas anotações que eu fiz, né? Também sobre essa parte que a Andressa falou, Jesus não podia falar. Aí na hora veio assim uma luz. Ele, quando falou sobre, por exemplo, quando ele falou, tem até na Bíblia, no Evangelho de São João, quando ele falou sobre a Eucaristia, muitos se escandalizaram e deixaram de seguir ele, confirmando o que elas falaram. Não tinha como ele falar. A Andressa até falou, se ele tivesse falado, muitos, ele teria que deixar, não teria como falar sobre a divina vontade. Imagina, ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí eles falaram, como assim? Não tem como. E se escandalizarem, deixaram de seguir Jesus. Está na Bíblia. E no Evangelho da Valtorta ele fala mais detalhadamente sobre essa cena. Que muitos deixaram de seguir quando ele falou sobre a Eucaristia. Sobre eu sou o pão vivo, aquela parte lá do Evangelho. Então, como que ele ia falar sobre a divina vontade, sobre a vida na divina vontade? Que nós somos, imagina ele falando assim para eles, se eles se escandalizaram com a Eucaristia. Imagina ele falando assim, ó, vocês são minha morada, eu quero morar em vocês. Jesus falando isso para os apóstolos, para os discípulos, porque ele falou para os discípulos, e muitos deixaram de seguir. Quando ele falou, eu sou o pão vivo, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, está lá na Bíblia, pode ler lá, João 6, 52 a 59. Pode ler lá. Muitos vazaram. Não seguiram mais. Falou, isso é muito duro. Isso é muito difícil de entender. Não tem como a gente seguir isso que o Senhor está falando. Aí foi quando Pedro falou. Aí Jesus foi bem forte essa hora, né? Ele falou assim, bem duro. Ele falou, como sempre, ele é a verdade. Né? Ele falou, vocês também querem me deixar? Pode ir. Aí Pedro falou, a quem vem, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Foi essa hora que Pedro falou isso. Foi bem tenso a cena. A situação ali, a conversa. Então, como que ele ia falar? Eu quero habitar em vocês. Eu vou salvar vocês. Imagina ele falando isso, que ele está falando agora pra gente. Eu vou salvar vocês. Só um minutinho. Eu vou salvar vocês. Eu vou salvar vocês porque vocês são minhas moradas. E eu quero habitar em vocês. A minha vontade quer estar errante. Então eu vou salvar vocês para eu salvar a mim mesmo. Imagina, gente, a cena. Não teria como. Não teria. Então se a gente refletir, você vai ver. Realmente não teria como. E aí na hora que eu estou anotando, veio também. Até hoje tem gente que não entende o mistério da Eucaristia. Não entende. Né? Tem muitos aí que agora que entenderam o que Jesus falou. Que é o pastor Anderson Silva, por exemplo, né, que está bem falado esses dias na internet, ele falando sobre a Eucaristia. E foi esse Evangelho de João que, essa palavra lá no Evangelho de João, fez ele cair a ficha. De que Jesus realmente está vivo e verdadeiro no pão e no vinho, na Igreja Católica. Agora que ele entendeu. Ele já leu a Bíblia várias vezes. Então, assim, mas aí, não é porque, e é isso que Jesus, eu vou ler um trecho aqui rapidinho que Jesus vai falar, que a gente já tem que ir para a próxima palestra. Não é porque todos não entendem que as coisas não continuam seguindo, né? Tipo assim, precisa todo mundo entender tudo, todos os habitantes da Terra entender tudo para vir o reino da divina vontade, para Deus. Não. Ele depositou na Nossa Senhora, como a Ruth falou. Depositou nela. Se não tivesse ela para receber todo o depósito dos bens da redenção, não teria como fazer nada. Porque tem que ter uma alma para receber o bem que Deus quer doar, a obra que Deus quer fazer. E aí dela, na redenção, foi depositado nela, e aí
os apóstolos receberam. E foi passando. Aí agora a Luísa. Então, assim, não teria como realmente. Eu anotei muita coisa, mas não dá para falar sobre tudo. Mas eu queria ler um trecho do Livro do Céu, que Jesus vai falar mais sobre esse assunto, que eu achei muito incrível também. No volume 24, trecho 11. Vou ler, só ler o trecho. Desordem e reordenamento. Como está estabelecido o reino da divina vontade? Como a redenção é o exército, a palavra divina é geradora. Tem tudo a ver com a palestra da Ruth, do Kairos, tem tudo a ver esse trecho aqui, né? Então vamos mergulhar aqui nesse trecho. A Luísa falou: estava a pensar na divina vontade e ó quantos pensamentos se aglomeravam em minha mente. E tendo me transportado para fora de mim mesma, meu sempre amável Jesus me fez ver muitos castigos com os quais quer golpear as humanas gerações. E eu, impressionada, pensava em mim: como poderá vir o reino do Fiat divino, se a terra abunda em males e a justiça divina arma todos os elementos para destruir o homem e o que serve ao homem? Ah, interessante, tem tudo a ver com o Kairos, tudo a ver. A Luísa perguntou: como vai vir esse reino do Fiat divino? Como que vai triunfar, né, o Fiat divino, que é o que a gente está falando? Como vai vir? Como poderá que a gente... E é o que a gente está vendo hoje, né? A terra abunda em males e a justiça divina caindo sobre a terra. A gente está vendo isso. E a Luísa perguntou isso. Como vai vir o reino? Maravilhosa a pergunta dela. Vamos ver o que Jesus falou. Minha filha, tudo que viste servirá para purificar e preparar a família humana. Então, gente, é o que eu falei, a gente não é cego. Tudo que acontece a gente entende o propósito. Então a gente está vendo os males, a justiça, e aí Jesus responde e a gente fica com o que ele falou aqui, e fica em paz. E fica vendo ele, tá vendo tudo que ele tá fazendo, e ele tá falando. Minha filha, tudo que viste servirá para purificar e preparar a família humana. Os transtornos servirão para reordenar, e as destruições para edificar coisas mais belas. Se o edifício em mau estado não cair por terra, não se pode formar um novo que será mais belo sobre aquelas mesmas ruínas. Eu tudo dirigirei para o cumprimento de minha divina vontade. E além disso, quando eu vim à terra não tinha sido estabelecido por nossa divindade que deveria vir o reino de minha vontade, senão da redenção. E apesar da ingratidão humana, a redenção foi efetuada, mas ainda não fez todo o seu caminho. Muitos povos e regiões vivem como se eu não tivesse vindo. Por isso é necessário que faça seu caminho, que caminhe por todas as partes, porque a redenção é o caminho preparatório para o reino da minha divina vontade. Ela é o exército que vai adiante para preparar os povos para receber o regime, a vida, o rei que é o meu querer divino. Agora, o que não foi estabelecido até então, foi estabelecido para hoje, para realizar o cumprimento do reino do nosso Fiat. E quando nós estabelecemos algo, tudo está feito, e nós basta estabelecer para efetuar o que queremos. Eis porque o que parece difícil para você, para nós é muito fácil. Nossa potência facilitará tudo e fará como aqueles ventos impetuosos depois de longos dias chuvosos e de densas nuvens, em que a força do vento faz desaparecer as nuvens e leva a chuva e faz regressar o sereno e o sol a abraçar a terra. Assim nossa potência, mais que vento dominante, fará fugir as densas trevas do querer humano e fará reaparecer o sol do meu eterno querer e o fará abraçar as criaturas. E todas as verdades que te manifesto sobre ele não são outra coisa que a confirmação do que nós temos estabelecido. Uau! É incrível esse trecho. Além disso, se o reino do meu Fiat divino não tivesse sido primeiro estabelecido pela divindade e o tempo em que deveria chegar ao próximo cumprimento, não haveria nenhuma razão, nem necessidade, nem propósito de escolher-te, de ter-te sacrificado por tão longos anos, de te confiar não só os seus conhecimentos, as suas admiráveis verdades e os seus segredos e ocultas dores, como a sua pequena filha.
ela teve contigo um modo todo paterno e materno, a fim de pôr em ti o germe da filiação divina, e que tu tivesses cuidado de seus interesses mais que se fossem teus. Isto significa a realidade do que tinha sido estabelecido por nós, tanto que chegamos a escolher o sujeito e a usar os meios, dar os ensinamentos para descer no baixo da família humana e estabelecer no meio deles o que estava estabelecido no céu. Se não estivesse estabelecido o reino da minha divina vontade, não te teria dito tanto a respeito dele, nem te teria escolhido de modo todo especial para tal finalidade. A minha palavra teria estado sem vida e sem fruto se isto não fosse, e sem virtude geradora e fecundadora, o que não pode ser. Minha palavra tem a virtude geradora, e a potência de formar-se com sua fecundidade seu séquito de vidas intermináveis. Isto aconteceu na redenção, porque estava estabelecido por nós no céu. Foi criada uma virgem que devia ser a mãe do Verbo eterno. Se não tivesse estado estabelecido, não havia nenhuma razão, nem necessidade de criar e de eleger esta virgem toda singular e especial, nem de fazer tantas manifestações aos profetas que tão ao vivo detalharam a vida do Verbo e sua humanidade, descrevendo suas penas como se o tivessem presente. Isaías, descreveu as penas do Messias como se ele tivesse presente, como se ele estivesse vendo a paixão de Jesus. Assim, quando essa benignidade divina se compraz em escolher e manifestar-se, esse não segura o princípio do desenvolvimento de suas obras que têm estabelecidas. Por isso, seja atenta e deixe fazer o todo a teu Jesus, porque não me faltam nem potência nem meios para fazer o que quero e realizar o que tenho estabelecido. Meu Deus, uau, estou chocada com esse trecho. E assim, o Kairos, a gente está fazendo nesse final de semana, 6 e 7 de dezembro. No dia 8 é o dia da Imaculada Conceição. Então, assim, o tema do Kairos é o triunfo do reino da divina vontade. Mas é impressionante como todos os trechos que eu fui estudando, que eu fui meditando, que eu fui vendo para o Kairos, a Nossa Senhora está ali. A Nossa Senhora está presente. E a gente vai falar muito dela, nesse final de semana do Kairos, no final de semana que antecede a festa da Imaculada Conceição. Deus, ele cerca tudo, ele faz prodígios, é impressionante, assim. Como ele é incrível. Olha o que ele falou dela aqui. Olha o que ele falou. Que a Luísa falou, como vai vir esse reino se a gente só vê maldade na terra? O males abunda. E ele falou, se não viesse eu não teria nem criado a Virgem. Ela foi criada para ser minha mãe. Não havia nenhuma razão para criar, nenhuma necessidade de criar e eleger esta Virgem singular e especial. Nem de fazer a manifestação aos profetas, se não fosse para isso. Então ele está falando aqui, deixando bem claro para a gente, ele tá deixando bem claro o tema da palestra. Da Ruth e da Andresa. Que tudo foi para o reino da divina vontade. Tudo. E ele está, ele está assim, abundando, gente, para a gente não ter dúvida, de luzes e de confirmações e de trechos incríveis que a gente vai pesquisando aqui, vai achando e ele vai mostrando o trecho exato para ler, que realmente está decretado, está estabelecido, que para ele não falta potência. Já falou isso várias vezes aqui nos trechos, para a gente não ter dúvida, a gente não duvidar, a gente... A princípio, tem um gel de limpeza para peles sensíveis com alta performance dermatológica e eficácia comprovada contra acne, oleosidade e poros dilatados, e ainda é recomendada por dermatologistas. Princípio. Alta performance dermatológica. Céu. Ele não quer a gente desanimado, se arrastando no caminho do bem. E o maior bem é viver na divina vontade. A alma que vive na divina vontade, ela voa. Ela voa nesse caminho.
O que faz a gente voar é toda essa luz que a gente recebe. É toda essa palavra que é criada na nossa alma. Isso faz a gente voar. A gente viver já o céu na terra. Não ficar paralisado, desanimado, abatido. É para viver voando, muito feliz na luz, na luz. Porque tristeza é coisa das trevas, não é luz. Amém? Então, já vou começar a próxima palestra, que é, deixa eu pegar aqui o tema do trecho. O tema, né? O tema da próxima palestra. Então, é a palestra do Anderson. O Fiat no céu é triunfador, na terra é conquistador. E aí, essa palestra do Anderson tem tudo a ver com a palestra que vai ter após o almoço, que é como o Fiat porá em comum céu e terra. Tem harmonia esses dois temas, porque a gente vai entender que a terra, que o Fiat porá em comum céu e terra, né? Porá em comum céu e terra. Mas no céu ele é triunfador e na terra é conquistador. Mas o Fiat porá em comum céu e terra. Só que lá ele é triunfante. E na terra aqui é conquistador, está conquistando. Então vamos ouvir.